quando a trombeta então tocar, Jesus a igreja vai buscar. No meio dos santos e remidos eu quero estar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Cremos que temos um lar eterno no céu, preparado por Deus para nós. Com esta verdade, eu quero saudar a todos os nossos amados e queridos ouvintes com a doce e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a terceira parte do nosso estudo, o repouso eterno, baseado em Hebreus, no capítulo 3 ao capítulo 4 e versículo de número 13. É importante retomarmos a segunda parte do nosso estudo, aonde nós estudamos sobre como eu tenho que viver hoje em relação ao meu coração, aos meus irmãos e à palavra. Nós aprendemos que eu preciso me relacionar com a palavra e com os meus irmãos. Aprendemos também sobre a fé que eu preciso desenvolver. E esta fé é para tornar-me participante de Cristo. E ainda sobre como deve ser a minha vida em relação ao tempo que Deus deu para mim e para você. E ainda observamos nesta segunda parte do nosso estudo sobre o segundo exemplo que o escritor traz a nós da nação de Israel. E aprendemos ali que Deus falou com o povo, Deus enviou a sua palavra ao povo, e mesmo assim o povo, eles provocaram, mesmo ouvindo a palavra, eles pecaram, eles tentaram a Deus, eles foram desobedientes a Deus e eles foram incrédulos. E no versículo 19, na conclusão desta segunda parte do nosso estudo, analisamos e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eu te convido para que você veja a segunda parte deste estudo, que com certeza constitui-se de uma grande bênção para a minha e para a tua vida. Hoje nós estaremos então analisando o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 10. E nestes versículos nós vamos observar 4 pontos fundamentais que está em destaque. O primeiro dele, o temor de perder o direito de entrar no repouso. Observem que esta é uma maneira que eu e você precisamos viver, temendo perder o direito de entrar no repouso. Em segundo lugar, o repouso é de Deus ao homem. Esta verdade é importantíssima, porque é um presente que Deus dá a todos os que creem. Então o repouso é de Deus ao homem. Em terceiro lugar, a fé na palavra de Deus e a entrada no repouso. A quarta verdade que está em destaque neste texto é que o repouso é futuro. Então nós estaremos lendo o nosso texto e procurando identificar essas 4 verdades. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 10. Temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que
que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou suas obras, como Deus das suas. A partir destes versículos, nós vamos identificar 4 verdades fundamentais para a minha e para a tua vida. Em primeiro lugar, o viver hoje em relação ao repouso. Observem, eu preciso viver hoje temendo deixar a promessa de entrar no repouso. O versículo 1 está escrito: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Observem que o ensinamento, ele está fundamentado na sua estrutura principal sobre a maneira que eu preciso viver hoje em relação a este repouso. E aqui neste versículo, o temer deixar a promessa é uma forma de viver. Eu preciso temer, não acreditar na promessa de Deus para o repouso que Deus preparou para mim. Então observem, temamos, pois. Esta palavra, pois, ela está fazendo a ligação ao exemplo que o escritor trouxe a nós. Por quê? Porque os israelitas, eles deixaram a promessa. Eles não acreditaram na promessa. E nós vamos estar aqui analisando no nosso último encontro o porquê o povo de Israel, eles não acreditaram. Porque diante das águas de Meribá, eles provaram Deus. Eles provocaram Deus. Porque quando Moisés envia os espias para espiarem a terra, eles não acreditaram que Deus poderia dar a eles a vitória contra aqueles gigantes, registrado em Números, no capítulo 13 e no capítulo 14. Então nós vamos observar isto e vamos entender que toda essa questão estava ligada à maneira que o povo ouvia a palavra de Deus, porque eles ouviam e não aceitavam. Eles ouviam e com o coração endurecido. E por este fato, eles então desenvolveram a dureza do coração, a incredulidade, a desobediência. E aí o dia que chegou a provação e a provocação no deserto, então eles tentaram Deus, eles provaram Deus e não chegaram ao conhecimento de Deus por causa da dureza do seu coração. Então observem, eu preciso viver hoje temendo deixar a promessa de entrar no repouso. Eu preciso acreditar que eu tenho esta promessa, que este repouso, ele é real, ele é para todos os homens que crêem, e eu não posso duvidar disso. Agora observem um detalhe muito importante neste versículo. Diz assim, a última parte: pareça que algum de vós
fique para trás. Observe, pareça, ou seja, alguém sinta que seja deixado para trás deste repouso. Temos que temer perdermos esta esperança, este sentimento de não ter o direito de entrar no repouso. E eu quero dizer aqui aos amados ouvintes, se o sentir que somos deixados fora já é triste, imagine para aquele que vai ficar de fora do lar eterno. A Bíblia nos afirma que o dia da volta de Jesus será o dia de maior alegria para os que estiverem aguardando, mas também será o dia de maior tristeza para aqueles que não estiverem preparados para subirem com o Senhor. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo e através da sua palavra, possa colocar no meu e no teu coração o temor de parecer que estamos sendo deixados para trás deste nosso repouso. Que o Senhor nos abençoe. O segundo ponto fundamental deste ensino é que nós temos aqui um detalhe importantíssimo neste versículo. E este detalhe, ele é uma base fundamental para toda essa questão. O versículo diz assim: temamos deixar a promessa de entrar no seu repouso. Observem isso, no seu repouso. Este é um repouso de Deus. É um lar que Deus preparou para o homem. Então veja, é algo de Deus para o homem. E esta verdade, ela é de extrema importância para a minha e para a tua vida. Quando Jesus disse em João, no capítulo de número 14, e o versículo de número 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Jesus, ele está afirmando que na casa do Pai há muitas moradas. Foi o Pai que preparou esta morada para todos os que creem. Apocalipse, o capítulo de número 21, o versículo de número 10, está escrito assim: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Amados, esta grande verdade, que este repouso, ele é eterno, e ele é de Deus para o homem, é algo que nós devemos colocar escrito com ponteiros de ferro em nossos corações, para que em tempo algum nós venhamos perder a promessa de tomarmos posse deste lar eterno. O desejo do meu coração e a oração que faço no meu espírito neste momento é para que o Espírito Santo coloque esta grande verdade no meu e no teu coração, e que a partir do entendimento desta verdade, que o repouso é de Deus a nós venhamos a temermos, a orarmos ao Senhor e pedirmos a Deus este temor para não perdermos a promessa de entrarmos neste repouso. Deus nos abençoe. O terceiro fundamento que nós encontramos neste texto é a palavra e a fé. Observem, a fé na palavra de Deus é o caminho para a entrada no repouso. A fé na palavra de Deus é o caminho para a entrada no repouso. Observem o versículo de número 2 e a primeira parte do versículo 3. Está escrito assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Ou seja,
eu e você fazemos parte do novo concerto de Deus, fazemos parte da igreja de Deus, e a mim e a você foi pregada a palavra de Deus igual ao povo de Israel. Ou seja, todos ouvimos. Eles ouviram a palavra e nós estamos ouvindo a palavra. Mas olha o que aconteceu. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Na nação de Israel não teve efeito a palavra da pregação. Mas por que nada foi aproveitado por eles? Porquanto, ou pelo motivo de, pela causa de, não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Observem e tomem muito cuidado ao observar esta verdade deste versículo. O escritor está nos afirmando que o povo de Israel ouviu sim a palavra. Eu e você ouvimos sim a palavra. O povo de Israel não surtiu efeito. Por que não surtiu efeito? Porque eles não acreditaram. Eles não creram na palavra. Eles não creram porque ouviram de forma errada. Ouviram com o coração endurecido. Não se renderam à palavra de Deus. E por este motivo, olha só o que aconteceu. A fé não gerou no coração daquele povo. É o que Paulo ensina na carta aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo de número 17. O apóstolo nos diz, a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então veja, o ouvir a palavra gera fé. Aí o apóstolo continua, mas eles não tiveram fé. Por que eles não tiveram fé? Eles não ouviram? Por acaso não foi pregada a palavra a eles? Claro que foi pregado, mas eles ouviram de mau gosto. Eles ouviram e não aceitaram. Eles ouviram e rejeitaram a palavra de Deus. E aqui nós somos aconselhados pelo escritor aos Hebreus que o caminho para entrarmos no lar celestial é nós crermos na palavra de Deus. Olha o que está escrito no versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Prestem muita atenção nesta verdade. Nós, os que temos crido, entramos no repouso. Este é um ponto de importantíssimo em relação ao estudo do repouso eterno, porque na nossa conclusão nós vamos estar retomando esta questão e afirmando o seguinte: o que vai me levar a entrar no repouso é a fé. Eu preciso ter fé, fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o apóstolo de Deus, e eu preciso ter fé que Jesus Cristo é o meu sumo sacerdote, e que Ele é fiel a Deus Pai, e Ele é fiel a mim. Eu preciso acreditar nisto. Por quê? Porque quando eu acreditar nisto, então eu estarei levando os pecados cometidos diante de Cristo, e Cristo estará perdoando os meus pecados. Então veja que coisa importantíssima aqui. Nós encontramos a fé na palavra de Deus. É o caminho para a entrada no repouso. Logo, o versículo 2 e o versículo de número 3, ele vai deixar esta grande verdade muito clara. E no nosso último encontro, nós estaremos trazendo a importância da palavra. Mas aqui veja que desde o primeiro versículo, o escritor ele está batendo na tecla que a palavra de Deus é o caminho. Eu preciso crer na palavra de Deus. E acreditando na palavra de Deus, eu preciso tomar cuidado
com o meu coração. Acreditando na palavra de Deus, eu preciso me relacionar com a palavra e com os meus irmãos. Acreditando na palavra de Deus, eu vou ser participante de Cristo Jesus. E acreditando, crendo na palavra de Deus, eu vou viver a minha vida em relação ao tempo de uma maneira digna de entrar no repouso de Deus. Então esta terceira grande verdade apresentada aqui pelo escritor é de extrema importância para a minha e para a tua vida. O desejo do meu coração é que venhamos entendermos e crermos nesta grande verdade. Em último lugar, que o repouso é futuro. E esta questão, ela constitui-se um fundamento estrutural deste estudo. Porque nós vamos observar que em todo o texto, o escritor ele está nos reportando a grande verdade de que o repouso é futuro. E aqui, do versículo 3, a parte B, até o versículo de número 10, ele vai se preocupar em argumentar esta grande verdade. E como ele vai fazer isso? Observe, em primeiro lugar, não é o repouso que Deus repousou no sétimo dia. Observem o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Diz assim: porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar não entrarão no meu repouso. Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3. Nós encontramos esta grande verdade de que Deus repousou no sétimo dia. E aí fica a grande pergunta: Deus precisava descansar? Não, porque a Bíblia nos ensina que Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele não é igual eu e você, que nos cansamos, que nos fadigamos. Então, um dos atributos de Deus, conforme Isaías, o capítulo 40, é que Deus não se cansa. Logo, não havia necessidade de Deus descansar, mas Ele descansou para deixar para mim e para você que nós temos sim um lugar de descanso. Nós temos sim um lugar preparado por Deus para descansarmos. Então, este repouso que o escritor está falando não é o repouso que Deus repousou no sétimo dia. Em segundo lugar, não é a terra de Canaã, a terra que Josué colocou os filhos de Israel para possuírem. De que maneira o escritor ele vai argumentar esta grande verdade? Olha o versículo 6, o versículo de número 7 e o versículo 8. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram, por causa da desobediência. Novamente, o escritor está retomando a nação de Israel. Não entrou na terra de Canaã por causa da desobediência. Por que aconteceu isso? Ele determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então veja que no ensinamento, o Espírito Santo está inspirando o escritor aos Hebreus para provar com argumentos sólidos para mim e para você que o repouso a qual está referindo-se não foi o que o povo entrou na terra de Canaã. Não é. Por quê? Porque se tivesse sido este repouso aqui, não precisaria Deus falar através de Davi, lá no Salmo de número 95, do versículo 7 ao versículo 11, de um outro dia em que o povo de Deus entraria no seu repouso. O terceiro argumento que o escritor usa para deixar claro
que o repouso é futuro é que não é a morte. Observem, o versículo de número 10 está escrito assim: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Observem que há uma referência aos homens que morrem. É um repouso individual e parcial, porque a Bíblia nos informa que os que morreram em Cristo, eles estão esperando o dia em que a última trombeta vai tocar, para então eles tomarem posse deste lar. Então aqui, este repouso não é a morte. Por quê? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. É importante, uma verdade aqui, nós destacarmos que Deus repousou no sétimo dia após a criação. Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus, a Bíblia nos informa que ele entrou no seu repouso. Que coisa maravilhosa! Logo, eu e você precisamos acreditar que temos este repouso e precisamos temer perdermos a promessa de entrarmos neste repouso. Em quarto lugar, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O versículo de número 9. Portanto, ou seja, por este motivo, por esta causa, por estas argumentações que foram apresentadas a vocês, acreditem, creiam que resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que coisa maravilhosa! Observem este versículo. É um repouso futuro. É um repouso de Deus para o povo de Deus. O povo de Deus é todos os homens, de todos os tempos, de todas as raças, de todas as línguas que crerem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Logo, entenda que o escritor ele está se preocupando com a questão futura. Nós estamos vivendo hoje no tempo da graça e os acontecimentos nos informam que a qualquer hora Jesus vem para arrebatar o seu povo. E esta palavra aqui, ela precisa levar eu e você a tomarmos cuidado para estarmos preparados para este grande dia. E a preparação, ela acontece através da palavra de Deus. A preparação, ela acontece quando nós aceitarmos a palavra de Deus, quando nós nos rendermos ao senhorio da palavra de Deus, procurarmos obedecer à vontade de Deus que está na sua palavra. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo coloque na minha e na sua vida estas verdades tão sublimes. Então, esta terceira parte do nosso estudo, estudamos. Eu preciso viver hoje temendo perder o direito de entrar no repouso. O repouso é de Deus e aos homens. A fé na palavra de Deus é o caminho que vai me levar a tomar posse deste repouso. E o repouso é futuro e a todos que crerem na palavra de Deus. Deus abençoe a minha e a tua vida com estas grandes verdades. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, obrigado, Jesus, por enviar a nós o Espírito Santo, por enviar a nós a palavra, o Espírito nos inspirar, nos dar entendimento e fé na tua palavra. Acreditarmos que nós temos um lar. Este lar,
ele é futuro, ele é eterno. Nós estaremos entrando nele quando a última trombeta tocar. Os nossos corpos serão transformados e nós encontraremos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Papaizinho, coloca estas verdades no coração de cada um que está me ouvindo através desta palavra. Este é o pedido que faço a ti e acredito que o Senhor é poderoso para fazer cumprir na vida de cada um dos nossos ouvintes. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a minha e a tua vida. No nosso próximo encontro, nós estaremos observando do versículo 11 ao versículo de número 13. E aqui, o escritor aos Hebreus, ele vai concluir este ensino e vai apresentar a última forma de vivermos hoje em relação ao nosso repouso, que é o quê? Procurando entrar neste repouso. Eu preciso procurar por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela discerne e ela é o próprio Cristo, é a palavra de Deus. Deus nos abençoe e eu espero você na última parte do nosso estudo. Deus abençoe.